Chelsea contratando Wesley de supetão? Vamos falar sobre isso. Gabigol quer voltar para o Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Repercussão aqui diretamente dos Estados Unidos no Mundial de Clubes. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Nesse momento, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, me encontro aqui no estado de Maryland, nos Estados Unidos, a caminho da Carolina do Sul. Dá uma descansada na Carolina do Sul. De manhã já tô partindo para Orlando, pessoal, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do LAFC no estado da Flórida, e depois o Flamengo em Miami tem um encontro marcado contra Benfica, Bayern ou até mesmo o Boca Juniors, beleza? Mas a tendência, acho que seja até o Benfica que vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo divulgou a sua programação. Hoje é dia de folga, naturalmente, nesse sábado, dia 21 de junho. Amanhã, no domingo, o Flamengo volta aos treinamentos por volta das 4 horas da tarde, lá na Stockton University. Entretanto, não vai dar para mim cobrir esse treino, porque eu estou em viagem, tá? É uma viagem longa, 15 horas mais ou menos de viagem de Atlantic City até Orlando, na Flórida. Na segunda-feira, no dia 23, tem outro treinamento do Flamengo às 9h30 da manhã no Stockton University. Também não estarei presente nesse treinamento. Na mesma segunda-feira, às 3h15 da tarde, o Flamengo pega o voo rumo a Orlando, de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, no norte dos Estados Unidos, até o sul dos Estados Unidos, na Flórida, onde na segunda-feira teremos algumas entrevistas ali por volta das 6h15 da tarde, já no Camping World Stadium, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do LAFC, já classificado. O Flamengo já está garantido na liderança. Existe até um debate, né, se o Flamengo vai poupar jogador, porque isso, porque aquilo. Nós vamos conversar isso aqui nesse vídeo. E na terça-feira, às 9 horas da noite, o Flamengo encara o Los Angeles FC no Camping World Stadium, 9 horas da noite, nos Estados Unidos, 10 horas no Brasil, como vocês já estão acostumados, né? Tem essa questão do fuso, e Orlando ainda tem o fuso, ainda são 2 horas de fuso, né? Aqui, onde eu estou em Maryland, é 1 hora apenas. Vamos prosseguindo aí. Muita gente me perguntando: Pedrão, o Flamengo vai segurar alguns atletas, alguns jogadores, em função do cansaço que o Flamengo tem de enfrentar um Chelsea, com a intensidade que enfrentou. Os cartões amarelos também são importantes para que não tenha nenhum jogador fora dessas oitavas de final, uma eventual expulsão, aquela coisa toda, como teve no Chelsea. A tendência é que não. De repente ele pode alterar 1, 2, 3, até 4 atletas, mas time reserva, a tendência é que não. Internamente, o Flamengo está pensando muito, não só no lado esportivo, mas no lado financeiro também. Como assim, Pedrão? Pensando no lado financeiro, a vitória sobre o Los Angeles Football Club dará mais 2 milhões de dólares para os cofres do Flamengo. Cada vitória, gente, além da passagem de fase te premiar, te bonificar, cada vitória do Mundial vale 2 milhões de dólares. O Flamengo já tem o da participação, já tem o de avançar para as oitavas de final. Entretanto, tem também os 2 milhões da vitória em cima do Chelsea e da vitória em cima dos Esperance Tunísia na primeira rodada. E que é os 6 milhões, né? Vencer também o Los Angeles FC, que já está eliminado da competição. Então, é um adversário que vem fragilizado. Então, o Flamengo quer aproveitar isso também para somar mais 2 milhões para o caixa, que vai ser muito importante para nós rubro-negros, para o Flamengo contratar na próxima janela de transferências, beleza? Pessoal, mal chegou e já foi. Como assim, Pedrão? Nuno Campos, o Portuga, que assumiu o sub-20 do Flamengo no lugar do Mário Jorge, que saiu do Flamengo, não é mais técnico do sub-20 do Flamengo. Com menos de 3 meses no cargo, o português pediu desligamento por motivos pessoais.
O auxiliar Gonçalo Cruz também deixa o clube, né? O José Botto contratou o Nuno Campos para ficar à frente da categoria de base do Flamengo, do Sub-20, mais especificadamente falando. Entretanto, o Flamengo resolveu... Flamengo não, ele resolveu ir embora. Por quê, Pedrão? Motivo pessoal. Não sei exatamente o que aconteceu. Agora, naturalmente, o Flamengo vai ter que botar o interino e depois contratar um outro profissional para atuar na base do Flamengo. Brutal! O Flamengo vende cerca de 2 milhões de camisas por ano com a Adidas. É impressionante. O Corinthians, por exemplo, vende por volta de 700 mil camisas com a Nike no mesmo período. A informação é que a Adidas vai patrocinar o Corinthians e deve dar ao Corinthians um valor maior. Entretanto, em razão do Flamengo ter um contrato da Adidas, por força de contrato, se a Adidas pagar a mais para o Corinthians, ela terá que aumentar o valor do contrato do Flamengo. Tem essa cláusula no contrato e nada mais justo, né, gente? Nós vendemos 2 milhões de camisas e o Corinthians vende 700 mil camisas. Então, não tem comparação, não tem porquê a Adidas pagar mais para o Corinthians. Não tem explicação. Pessoal, a torcida do Flamengo está se mobilizando já para a compra de ingresso das oitavas de final, pessoal. Eu sei, deve ser promessa de casa cheia no duelo contra o Los Angeles FC. Entretanto, o torcedor rubro-negro já está pedindo, clamando para aquele torcedor que vai ao estádio lá em Miami para ajudar o Flamengo a enfrentar Benfica, Bayern ou Boca Juniors. Acho que vai vir o Benfica. Falando para ficar atrás do gol do lado esquerdo em relação ao banco de reservas, tá? Seções 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110 e 154, justamente para a torcida formar um mar rubro-negro atrás do gol, como é, por exemplo, no Maracanã, para que... Porque às vezes, o torcedor do Flamengo não foi, às vezes só tá espalhado, não tá todo mundo junto. Quando junta todo mundo ali no mesmo lugar, passa a sensação que tem mais torcida do Flamengo. E eu não tenho a menor dúvida que se o Flamengo encheu estádio jogando aonde jogou, e na Pensilvânia, na Filadélfia, que é mais ao norte dos Estados Unidos, mais ao sul, a tendência é que a casa lote ainda mais, porque tem muita gente, muito brasileiro que mora no estado da Flórida, é mais próximo do continente sul-americano também, o deslocamento é mais fácil de acontecer, então acredito que vai estar mais cheio ainda, e por isso eu estou passando a informação para você que pensa em ir ao jogo para comprar o ingresso atrás do gol, para que a gente faça uma massa de torcedores do Flamengo ali presente, beleza? Rapaz, estão execrando, essa é a palavra, o jornalista Rodrigo Matos do UOL, só porque ele publicou que há quem vença europeu jogando como Madureira, que foi o caso do Botafogo, e há quem vença europeu jogando como Flamengo, que foi o caso do próprio Flamengo contra o Chelsea. Ele fez uma publicação. Rapaz, pessoas da imprensa, comentaristas do Sport TV, comentaristas da Band, da Globo, estão arregaçando o cara, dizendo que o cara deveria informar, que ele não deveria ter aquele tipo de opinião. Uma lacração, um negócio assim terrível que estão fazendo com ele. Vocês são um bando de covarde de fazer isso com o cara deu a opinião dele e só porque é a favor do Flamengo vocês estão detonando o cara. Ele não é merecedor disso. O que eu acho engraçado é que essas pessoas aí, da Rede Globo principalmente, não questionam as finanças do Botafogo, não questionam os calotes que o Botafogo dá, por exemplo. Deu no Zenit pelo Arthur, por isso que o Wendel, que já estava fechado, os russos não liberaram para jogar, né? O tal do fair play financeiro, ninguém questiona. Agora, se vai um cara e publica isso, que o Botafogo ganhou igual o Madureira,
E não tem problema, contra o Paris Saint-Germain tinha que jogar daquele jeito mesmo, Botafogo, porque não tem identidade, não tem o DNA do Flamengo, não tem o time do Flamengo para enfrentar pau a pau igual o Flamengo enfrentou o Chelsea. É evidente, o Paris Saint-Germain é superior ao Chelsea, não à toa é o campeão europeu. Agora, descer o sarrafo como estão descendo no cara, eu acho uma tremenda uma sacanagem, tá? Samir Chaldi, o presidente da CBF, querem reestruturar o calendário do futebol brasileiro. A CBF está falando diretamente, diariamente, sobre o tema do calendário e quer encontrar, caiu aqui, nem falei Vasco, o negócio caiu aqui, mas vamos embora, vamos prosseguir aqui. Quer encontrar uma opção que refresque o calendário e que atenda os detentores dos direitos de televisão. Eles querem que o Brasileirão ganhe um respiro para conseguir proporcionar grandes jogos dos clubes brasileiros, como estamos vendo, por exemplo, aqui no Mundial de Clubes. Porque, cara, todo mundo aqui achou que o futebol brasileiro ia ser varrido, que iam amassar os times brasileiros. Isso não está acontecendo. E se a CBF realmente promover essa melhora do calendário do futebol brasileiro, a tendência, lógico, eles têm mais dinheiro, não adianta, mas a tendência é que cada vez mais nós consigamos, pelo menos, competir com os clubes do futebol europeu. Não digo nem a ganhar sempre, como o Flamengo ganhou por 3-1, mas competir, impor dificuldade, não ser uma baba, como a gente já viu em outrora, não ser uma baba, uma moleza, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Igor Jesus, jogador do Los Angeles, será o terceiro ex-jogador do Flamengo a enfrentar o Flamengo. Para quem não sabe, Gustavo Cuejaro, o colombiano, enfrentou o Flamengo jogando pelo Al Hilal. Michael, que hoje está de volta ao Flamengo, enfrentou o Flamengo pelo Al Hilal na edição de 2023 do Mundial de Clubes. E agora, Igor Jesus, cria das categorias de base do Flamengo, bom jogador, vai enfrentar o Flamengo novamente pelo Los Angeles FC, beleza? Pessoal, um jornal da Filadélfia destaca o Flamengo da seguinte forma: Flamengo e sua torcida arrasam Chelsea em jogo emocionante no Mundial de Clubes. Com uma emocionante reação no segundo tempo, o Flamengo massacrou o gigante do campeonato inglês, o Chelsea, por 3-1, diante de um público barulhento de 54.019 pessoas. O que eu acho engraçado é que essas mesmas pessoas da grande mídia que estão descendo a lenha no Rodrigo Matos não estão corrigindo a mentira que foi propagada nesses grandes veículos, que o público do Flamengo no Mundial estava sendo um fiasco, só porque deu 20 e poucas mil pessoas no jogo contra o Esperance Tunísia. Agora ninguém repercute que deu... O jornal da Filadélfia repercute, mas os veículos de grande mídia, eles sinceramente não falam quase nada, né? Um negócio assim que impressiona, né? Corrigi a rota aqui, pessoal, acabou caindo aqui de novo. O Felipe Luiz, em entrevista coletiva, quero destacar aqui com vocês, ele falou sobre a tal elite que existe no futebol mundial. Ele disse: existe uma elite no futebol onde 8 ou 10 clubes fazem parte. Tirando essa elite europeia, eu acredito que o futebol brasileiro está no mesmo nível do segundo escalão da Europa. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que numa partida contra Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, que ganhou do Boca ontem, mas não foi nenhum massacre, muito longe disso, bem distante disso. Contra essas equipes, nós estamos equiparados do segundo escalão. Agora, contra o primeiro escalão, realmente há uma discrepância. Isso aí o dinheiro fala. Os caras têm mais dinheiro. O euro é 6 em relação para o real. Se fosse 3, eu acredito que eles estavam ferrados. Já estão perdendo sendo 6? Já estão perdendo sendo 6, imagina se fosse 3. Né? O que só no mundo fantástico do Pedro, que um dia isso aí vai
vai acontecer. E depende de várias outras situações, beleza? Vamos lá, pessoal. Danilo se mantém invicto contra o Chelsea e diz: não era um resultado improvável. Pois é, porque o Danilo, o que acontece? O Danilo, ele jogou no Manchester City. E a maioria das oportunidades, o Manchester City, ele humilhava o Chelsea. Você tem, por exemplo, na Premier League 2017, o City ganhou de 1-0 do Chelsea, na casa do Chelsea, no Stamford Bridge. Em 2018, o City ganhou por 1-0, jogando em casa, no Etihad Stadium. Na Carabao Cup 18-19, o City ganhou nos pênaltis. E pela Juventus, na UEFA Champions League de 2021/22, a Juventus ganhou por 1-0 do Chelsea. E agora, pelo Flamengo, então o nosso amuleto contra o Chelsea é o Danilo. Não pode tirar o Danilo. E acho até que por isso, Felipe, só por causa de resultado, Pedrão, superstição não é superstição, é experiência do cara. O cara já teve em outros enfrentamentos com essa equipe. Ele passa uma experiência. E olha que não teve nem o Alexandre, hein? Jogou o Ayrton Lucas ali do lado esquerdo. Ainda tem isso, mas achei correta a análise do Felipe Luiz de botar o Danilo. E ele não só ajudou bastante defensivamente, falando como ele joga no Flamengo de zagueiro, como fez gol. Ainda tem isso, né? Vamos lá, minha galera. Central Córdoba provoca o Chelsea após derrota para o Flamengo. Chelsea, não é para todos vencer o Flamengo. Até o time argentino lá de Santiago del Estero tá zoando o Chelsea. Vencer o Flamengo no Maracanã ainda. 90-10, 10% pro Central Córdoba, 90% pro Flamengo, né? Em festa no Rio de Janeiro, o Gabigol canta ao lado de Denis DJ, que é torcedor do Flamengo, aliás. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! Ele falou, deixa eu só testar o negócio aqui. E cantou, vamos, Flamengo! E depois sorriu, cumprimentando Denis DJ. Rapaz, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. O Gordão não vai gostar porque ele é fã do Gabigol. O Gabigol tá esquecido. O Gabigol tá esquecido, ninguém fala do Gabigol. Sou grato ao Gabigol. É ídolo do Flamengo. Mas eu enxergo isso e tô esquecido. Eu não desacredito que ele goste do Flamengo, ele gosta do Flamengo, ele gosta da torcida, ele é identificado com o Flamengo, ele é ídolo do Flamengo. Mas acho que tem um quê aí também, vou falar isso aqui porque Flamengo... Gente, todo respeito ao Cruzeiro, mas não tem comparação. Tá? Não tem comparação. Dirigentes da Juventus estiveram no estádio acompanhando o Wesley em Flamengo e Chelsea e ficaram simplesmente impressionados com o desempenho do jogador. O Flamengo aceita iniciar as negociações a partir da casa dos 25 milhões de euros. A Monique Danello, em paralelo a isso, traz a informação que diz o seguinte: Chelsea mostra interesse em Wesley e consulta a situação de lateral do Flamengo após derrota. Após o confronto com o Flamengo, um clube inglês fez uma consulta informal pelos valores do lateral direito rubro-negro, que é o Chelsea. E apesar da entregada da paçoca, ele jogou bem. Ele teve um bom desempenho, a gente precisa reconhecer isso. Pelo menos eu reconheço. Não sei as pessoas. A ver. Tem que pintar o caraminguá. Pintou o caraminguá aí, não tem o que falar. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.